COP30 pegando fogo, um fiasco internacional. O Brasil passando vergonha diante do mundo. E aí, nesse domingo, o que o Lula decide fazer? Resolver os problemas? Não, ele decide sair do Brasil para fazer uma agenda muito importante. Adivinha? Defender narcoditador que o mundo inteiro reconhece como sendo um problema para a democracia ocidental. É isso mesmo, Lula saiu de Belém agora para ir à Venezuela, né? Na verdade para ir na Colômbia para defender a Venezuela, para defender o Maduro. Vai ficar lá ao longo do dia para poder passar esse papelão no Brasil. A situação começou a escalar há alguns dias atrás, quando o excelentíssimo ministro chanceler do Lula, Mauro Vieira, fez essa declaração que repercutiu na imprensa internacional, inclusive aqui dentro, e a coisa foi tão horrorosa, mas tão horrorosa, que nem mesmo a extrema imprensa conseguiu passar pano. Em lugar, a reunião da Venezuela é muito importante, a reunião da Colômbia é muito importante. Que é sobre a Venezuela. Que é uma reunião da CELAC com a União Europeia, um diálogo de duas regiões. O Brasil foi o inspirador da criação da CELAC, portanto a presença brasileira sempre é importante. Essa reunião vai tratar da sua agenda, da sua pauta, e é um apoio, é uma solidariedade regional à Venezuela, tendo uma solidariedade à Venezuela, uma ditadura que mata sua população, persegue seus opositores, que o mundo inteiro reconhece como sendo uma ditadura do narcotraficante, e vai prestar solidariedade à Venezuela. Vista que o presidente repetidamente já disse, e nós estamos em uma região de paz e cooperação. Com relação... Falar em apoio e solidariedade à Venezuela, porque, como a Carla disse, o discurso do governo até agora, do governo Lula, estava sendo de manter uma distância regulamentar. Cara, nem a Daniela Lima, gente, conseguiu passar pano para isso. Da crise. Não, por óbvio, né, ignorando o fato de que os Estados Unidos estão em águas caribenhas ali, bombardeando barcos, com a mira voltada para o ditador Nicolás Maduro e para o presidente da Colômbia, o Gustavo Petro. Mas, por quê? Porque o governo Lula não reconheceu a eleição de Maduro, gente. Para o governo brasileiro, Maduro é um presidente ilegítimo. Dito isso, eu fui entender com outros ministros que estão na COP, que estão com o Lula. Fala, que é isso? O Lula vai viajar para a Colômbia para prestar solidariedade à Venezuela? Quem disse isso? Eu falei, o ministro Mauro Vieira. Se usou a expressão solidariedade, usou errado. E aí, para entender o tamanho do desconforto, tá? Que a fala causou. O que acontece? A COP, fui tentar entender, está dividida em duas partes. Dias 6 e 7 são as reuniões dos líderes dos países, então reuniões bilaterais, etc e tal. Dias 8 e 9 vai haver um intervalo, porque no dia 10 entram em cena os negociadores dos países para tentar redigir o texto e firmar ali os compromissos. Neste dia é que o Lula vai à Colômbia, não para falar da Venezuela, mas porque vai ter uma reunião da CELAC. É CELAC mais União Europeia. CELAC é o grupo que reúne países da América Latina e do Caribe, e líderes da União Europeia também vão participar. Essa reunião acontece de 2 em 2 anos. Por quê? Porque a tensão nas águas do Caribe também interessa aos países, a diversos países da União Europeia. Porque você tem ilhas no Caribe, como Aruba, por exemplo, que são de propriedade, né, de países europeus. Então, a discussão vai se dar em torno da tensão em águas internacionais causada pela decisão dos Estados Unidos de fazer uma espécie de policiamento, né, atingindo embarcações que, segundo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, são usadas para o tráfico internacional de drogas. Agora sim, não esperem, a orientação é essa, não esperem uma fala de Lula na direção de Nicolás Maduro especificamente, isso não virá, tá? A expressão utilizada pelo ministro Mauro Vieira causou desconforto, digamos assim, entre os demais integrantes da comitiva que está com o presidente na COP. Piora quando Maduro agradece o Lula por conta dessa fala do ministro dele. Doy las gracias al presidente Lula da Silva también, porque ha hecho un pronunciamiento Lula contundente de la paz en América del Sur, en América Latina,
y el poder que la CELAC debe tener. Olha que loucura. Olha, aí, vamos lá, foi para a Colômbia. Lá vai Lula para a Colômbia e lá na Colômbia, quem é o presidente? É esse cidadão que milita pela legalização de todas as drogas, que acabou de ser sancionado pela OFAC, né, pela Lei Magnitsky, por ser chefe de uma organização criminosa do narcotráfico. E aí vem esse cara basicamente falar que ameaçar o Trump. E o Lula ali do lado dele. Cuidado. Están atravesando el Caribe de los libertadores. Cuidado. Se están metiendo con la patria de Bolívar. ¿Acaso es que no han leído la historia de Bolívar? Es que están llegando a las islas y a las tierras donde ejércitos de campesinos con lanzas derrotaban los ejércitos más poderosos del mundo. Uno el español del rey, otro el francés de la república, y no pudieron. Cuidado, es que en el mar Caribe hay unos pueblos que siempre han estado acostumbrados a los huracanes y pueden desatarse como un huracán. Y eso es lo que dice la leyenda. Si el águila dorada ataca, el cóndor despierta en el jaguar, que en los pueblos americanos. Cara, esse cara deve estar muito dopado para falar uns trem desses. No despierten el jaguar. Aún podemos hablar. América del Sur puede salvar a los Estados Unidos limpiando su matriz energética de fósiles, de carbón, de petróleo y gas. Hablemos, pero de... Esse cara completamente alucinado. Vamos lá. Do lado do Lula, ele fala uma besteira dessa. Maduro agradece o Lula. Ministro do Lula fala que o Lula vai prestar solidariedade à Venezuela, sendo que o mundo já reconhece a Venezuela como uma ditadura sanguinária narcoterrorista, inclusive com grupos terroristas chefiados pelo próprio Maduro. E o Lula nos enfia numa latada dessa, indo lá prestar solidariedade. Eu quero ver o discurso do Lula na Colômbia. Vai sair até o final do dia essa pérola, né? O que ele vai falar? Que agora os ditadores são vítimas da população que não aceita? É isso? Ou melhor, os narcotraficantes são vítimas dos povos que usam as entorpecentes dos narcotraficantes? O que ele vai falar? É que eu quero saber. Porque ele está enfiando o Brasil num buraco, mas num buraco internacional. Só para você ter uma ideia, eu acabei de fazer um vídeo mostrando que apenas 30 líderes mundiais vieram para a COP30. O povo não quer se associar ao Lula. Os grandes líderes internacionais não querem estar ao lado desse cara. E quem que veio para cá? Veio Macron, que está com a rejeição no teto, o outro lá, o Temer, da União Europeia, do Reino Unido, que está com a rejeição no teto, e ditadores. Curioso, não veio Estados Unidos, não veio Argentina, não veio Xi Jinping. O maior país, o país mais poluidor do mundo, não está na COP30. Então ninguém do mundo está prestando atenção nisso aí. Aí vai o Lula defender. Cara, ele nem termina uma vergonha, ele já começa a outra. Né? Nós tivemos aí a Operação do Rio de Janeiro, que ele se posicionou do lado do traficante. Agora, um evento no qual ninguém veio, ele gastou mais de $1 bilhão do nosso dinheiro e virou um espetáculo de horrores. E agora ele está viajando no meio do show lá, no meio da festa da Janja, para ir na Colômbia defendendo narcotraficante. E aí tem gente aqui no Brasil que tá fazendo campanha, não, vamos botar no Lula ano que vem, pelo amor de Deus.